Hoje a gente vai mergulhar fundo numa metáfora super poderosa que está lá no capítulo 3 do livro A Jornada para a Plenitude. É o tal do pântano da autossabotagem. Sabe, um lugar que não existe em mapa nenhum, mas que no fundo muita gente conhece até bem demais. É aquela armadilha da nossa própria mente que simplesmente não deixa a gente ir para frente. O autor José Wilder já começa pintando um cenário bem intenso. Ele nos faz quase sentir esse cheiro, né? Não é um cheiro de lama comum, é o cheiro do que poderia ter sido. É a pura essência da estagnação, sabe? Onde todos os sonhos e as ambições meio que vão para morrer. Bom, nessa história, a gente acompanha 3 personagens: o cuidado, o sombra e o vazio. E o que eles logo percebem é que o verdadeiro poder do pântano não está na lama em si, mas em como essa lama reage aos pensamentos de cada um. É uma armadilha, assim, inteligente. Ela se molda direitinho à fraqueza de cada um que cai ali. Olha só que interessante a mecânica perversa desse pântano. Para o cuidado que vive carregando o medo do e se, cada dúvida que ele tem o afunda mais um pouco, deixa ele paralisado. Já para o sombra, que carrega o peso da culpa do passado, a lama é tido uma confirmação. Ele acredita que merece estar ali. E o vazio, que se sente inadequado o tempo todo, ele luta, mas sem força nenhuma, porque está convencido de que é fraco demais. Tá entendendo a lógica? A lama não tem poder sozinha, ela se alimenta da historinha que cada um conta para si mesmo. E claro, quando eles estão lá no fundo do poço, quem aparece? O antagonista da história. Mas não é um monstro, não. É algo bem mais perigoso. Uma voz mansa, sabe? Convidativa. É a personificação da desistência. O nome dele? Conformismo. É um veneno doce, né? O conformismo não ameaça, ele seduz. Ele vende a ideia de ficar parado como se fosse segurança. Vende a mediocridade como se fosse algo previsível e bom. É aquela lógica tentadora que sussurra no nosso ouvido para a gente parar de lutar, para aceitar o desconforto que a gente já conhece, em vez de arriscar o esforço de tentar mudar. E o pior de tudo, por um momento funciona. O argumento é tão convincente que os 3 simplesmente param de se mexer. Eles se entregam e a lama, fria, possessiva, começa a subir, pronta para engolir todo mundo. É o ponto de quase derrota total. Mas é aí que o jogo vira. Uma outra voz corta o ar. Uma voz clara, cheia de energia, trazendo uma verdade que chega a ser chocante. É a voz da razão emocional. Uma espécie de mentor que aparece para desmascarar a mentira do conformismo e apresentar a primeira grande ferramenta dessa jornada. Ok, vamos prestar atenção nisso, porque aqui está o coração do capítulo. A voz não oferece uma corda, uma saída mágica. Não, ela oferece uma ferramenta para a mente, o poder de mudar a própria narrativa, a história que a gente se conta. Ressignificar. O conceito é simples, mas é de uma profundidade. A ideia não é negar que a lama existe, mas se mudar o significado que se dá para ela. A lama não é um castigo, é um campo de treinamento. Não é uma sentença final, é um desafio a ser superado. E aqui, a voz da razão emocional coloca as cartas na mesa. Ela apresenta uma escolha que não dá para fugir. A dor é inevitável. Existe a dor de lutar para sair da lama, que é a dor da disciplina, e existe a dor de ficar nela para sempre, a dor do arrependimento. A escolha não é entre sentir dor e ter conforto. É entre 2 tipos diferentes de dor. E aí qual delas leva para a liberdade? E olha que brilhante como isso se aplica na prática para cada um. Para o cuidado, o medo vira um treino de coragem. Para o sombra, a culpa se transforma num processo de purificação. E para o vazio, o esforço vira a prova da sua força e não da sua fraqueza. A realidade lá fora não mudou nadinha, mas a lente que eles usam para enxergar essa realidade foi completamente trocada. E agora vamos ver o resultado disso, né? Como essa mudança de pensamento impacta o mundo físico deles. Porque a mente comanda e a realidade obedece. A consequência é quase que instantânea. Conforme eles começam a repetir essas novas verdades para si mesmos, a lama literalmente começa a soltá-los. O poder do pântano nunca esteve na lama, entende? Estava na crença que eles tinham na própria impotência. Quando essa crença muda, o obstáculo, encolhe. Então, o ponto crucial é este. A ressignificação não é só uma técnica de pensamento positivo. É a primeira ferramenta fundamental que eles recebem. É a arma com que eles começam a vencer a batalha da mente, provando que o jeito que a gente narra as nossas lutas é o que define se a gente vai ser prisioneiro ou vitorioso. E essa análise toda nos deixa com essa pergunta, uma pergunta bem poderosa. Qual é a voz do conformismo que fala dentro da gente?
Qual é a narrativa de incapacidade ou de resignação que está dando poder para a lama na vida de cada um? Porque, como os viajantes descobriram, mudar a história é o primeiro passo para mudar o destino.